Olá a todos, me chamo Matheus Vieira e o grupo é composto por Vitória Marchione, João Pedro de Fraga e Thaís Tavares. Vamos apresentar sobre os povos da Guiné. Vamos começar com uma introdução geral sobre a Guiné e logo falar sobre sua história e esses povos. Guiné-Bissau, oficialmente República da Guiné-Bissau, é um país da África Ocidental que faz fronteira com o Senegal ao norte, Guiné ao sul e ao oeste e com o Oceano Atlântico ao oeste. O território guinense abrange 36.125 km² de área e com uma população estimada de 2 milhões de pessoas. A Guiné-Bissau fazia parte do Reino de Gabo, bem como parte do Império do Mali. Partes destes reinos persistiram até o século XVIII, enquanto algumas outras estavam sob domínio do Império Português desde o século XVI. No século XIX, a região foi colonizada e passou a ser referida Guiné Portuguesa. Após a independência, declarada em 1973 e reconhecida em 1974, o nome de sua capital, Bissau, foi adicionado ao nome do país para evitar confusão com a Guiné, a antiga Guiné Francesa, e a Guiné Equatorial, a antiga Guiné Espanhola. Foi a primeira colônia portuguesa no continente africano a ter a independência reconhecida por Portugal. Literatura. As principais literaturas de Guiné-Bissau. A importância da literatura de Guiné-Bissau. No clima cultural da Guiné atual, a tônica da expressão cultural é engajada e ideologicamente comprometida. A literatura foi produzida na fase da Revolução como uma arma de combate e após a independência como clama de consolidação revolucionária. Formas de literatura popular. Os contos populares. Nesta categoria englobamos os contos populares comuns, os fabulosos ou histórias de animais apólogos, de profundo intuito moralizante e também as narrativas de mitos cosmônicos. Contos de fundo antropocosmônico. Contos antropocosmônicos são aquele que envolve a relação do homem com o universo. Em nossa limitada coleta junto de narradores orais, recolhemos uma narrativa que circula entre os papéis da ilha de Bissau, intitulada O Nascimento do Dia. Contos de animais. Identificam-se em partes com o gênero das fábulas clássicas, onde os animais assumem o exemplo, o comportamento e a linguagem dos homens. Todas as histórias de animais têm intencionalidade educacional. A estrutura narrativa desenvolve uma linha de sabedoria, sutil e maneirosa. Os Djidil de tradição muçulmana. O Djidil pertence à estrutura cultural tradicional de uma parte significativa da Guiné, que são as comunidades islamizadas. Ele é um divulgador de literatura oral e pode ser caracterizado como um trovador andarilho, apátrida que anda de terra em terra, exercendo sua missão de poeta e de cantor. Canções. Cancioneiro popular da Guiné-Bissau. Cantos populares, épicos e cantos guerrilheiros. As tradições tribais do território guinense têm vasto repertório de cantos populares abrangendo as vivências cotidianas e a luta pela sobrevivência das tribos. Como amostragem, apresentamos o texto colhido de um narrador oral de Bissau. É um canto de um guerreiro balanta. Canções religiosas. A Guiné-Bissau é uma nação com larga plataforma animista, seguida pela ideologia religiosa islamita, que domina cerca de 35% da população. É fácil de entender o volume de cerimônias e de rituais com cânticos religiosos como pano de fundo. Enquanto o Islã celebra suas festas próprias como posturas, leituras e cânticos. Canções tradicionais comuns. As populações da Guiné são alegres e expansivas, e a poesia e a música são para elas o recurso de consumo representativo. Em ajuntamentos populares, como funerais ou no choro, assim como por ocasiões de aniversário, casamentos ou em festas tradicionais, agrícolas ou comemorativas, a música surge em solo ou em corais, tendo coreografia ou não, acompanhada normalmente de tambor, de bombolom ou de outros instrumentos conforme a etnia ou a região, mantendo ao vivo um repertório de cancioneiro que merece ser profundamente estudado e conhecido. A zona guineana. Os povos entre o Monte Camarões e a Costa do Marfim. A transformação que afetou a zona guineana não deve ser imaginada como uma ruptura brutal,
com o passado. Na qualidade, uma prática totalmente nova e subitamente introduzida nessa região da África, a imagem do reproduzida em muitas outras regiões no leste e ao sul do continente. A Gold Coast entre 600 e 1100. O período foi compreendido entre os séculos 8 e 11. Na Gold Coast foi notoriamente um período de transformação e transição entre os conjuntos de vilarejos pré-históricos anteriores ao século 7, por um lado, e os conjuntos urbanos, comerciais e tecnologicamente muito avançados surgidos em 1200 e depois. O ambiente natural. A costa da Baixa Guiné designa em princípio a região que se estende do Cabo das Palmas até Camarões. Ela está dividida em duas zonas naturais. No oeste, do Cabo das Palmas ao Rio Benim, um litoral com margens regulares e relevo pouco mutável. E a leste, uma zona de submersão que se estende do Rio Benim ao Monte Camarões, ao longo de 640 quilômetros. Sobre o estado de Acã, a etnia Acã, que era referente a 44,1% do total, sobretudo no centro-sul, a população ganense era dividida em inúmeros povos e seu objetivo era a construção de um Estado socialista africano. O sítio troglodita de Amuí, que era próximo a Bono Manso, remonta a um período de 370 a mais ou menos 510, e as peças cerâmicas recolhidas em Amuí Como mostragem, apresentamos o texto colhido de um narrador oral de Bissau. É um canto de um guerreiro balanta. A datação das escavações permitem supor que, por volta do século VI, os Brong da região de Bono Manso já haviam começado a criar zonas de povoamento permanente e representando, assim, o prelúdio do nascimento da zona proto-urbana e urbana de Bono Manso. Agora, sobre os Guan. As tradições orais indicam que o país dos Quarru figurava entre as zonas ocupadas pelos povos de língua Guan antes da chegada dos Adense a esse território. Assim como os Guan pré-Acan levavam o nome de Kodiabe, em razão da sua predileção por uma economia de subsistência que era fundada na produção do óleo de palma. Relata-se, então, que aproximadamente em 1200, os Guan, ocupantes das planícies de Afrã, teriam estabelecido a sua capital em Ganeoboafo, de onde a dinastia dos Atara teria governado os Guan das planícies de Afrã. Agora sobre os Gan e os Dangme. Caso sejam examinados objetivamente, sem sucumbir aos preconceitos transmitidos pelas tradições orais deformadas, os dados arqueológicos e etnolinguísticos relativos às planícies de Acre indicam que os Gan e os Dangme provavelmente habitaram as planícies de Acre entre 1 e 2 milênios. Então, um certo número de sítios, a exemplo de Jebjebe, Little Acre, Pram e Lolovô, guardam as ruínas de zonas de povoamento, comportando grande número de peças cerâmicas que não foram importadas da Europa, e por consequência datadas de um período anterior a 1400. Sobre o país do Zewi, as pesquisas dessa região encontram-se até o momento restritas a trabalhos de reconhecimento de superfície, em lugares como Vune do Gami, Bator, Amedzof, Avatime, Uzuta e Akpafo. As tradições associadas aos sítios de Akpafo, Uzuta e Kanyemi indicam a prática da metalúrgica durante séculos e os vestígios arqueológicos, embora não datados, aparentam confirmar essas tradições. Sobre os Benin, o que resta da criação artística, acrescenta-se a tradição oral para esclarecer esse período da própria história de Benin. Justamente isso sobressai, por exemplo, do útil resumo de Dark acerca da historiografia da arte e da técnica de bem. Caso a gente resuma do conhecido ao desconhecido, com as cabeças em bronze muito estilizadas, ainda esculpidas após 1897, considerados como as mais recentes, ou partamos da hipótese segundo a qual as mais antigas cabeças de bronze do Benin são aquelas que mais se aproximam daquelas de Ife, a cronologia que estabelecemos é geralmente a mesma, conquanto aceitemos dar crédito aos pontos de referência que nos fornecem algumas tradições orais. Igbo Okivo e o Reino Niri. Os primeiros bronzes nigerianos foram descobertos no país Igbo, a leste do Níger.
No curso de escavações sistemáticas, cerca de 100 bronzes de aspectos diferentes foram reveladas em Igbo-Ikivu, pequena cidade do norte do país, no sudeste da Nigéria, e em Zira, 24 km a leste de Igbo-Ikivu. Ibo-Uku é uma cidade situada no estado de Anambra. Trata-se de um sítio arqueológico importante, pois uma civilização que se desenvolveu na Nigéria Oriental entre os séculos 9 e 20. É caracterizada pelo seu trabalho em cobre e em bronze. O reino de Nri foi um estado medieval da África Ocidental da Nigre-Igbo, um subgrupo dos Ibos. O reino de Nri foi incomum na história do governo mundial, em que seu líder não exerceu qualquer poder militar sobre seus súditos. Na porção setentrional do Vale do Rio Cross, cerca de 500 km a leste de Fé, encontram-se sinais de um patrimônio artístico único em seu gênero: esculturas em pedra dura. Essas esculturas, conhecidas também pelo nome Akawanshi, aparentam ter sido obras de seus ancestrais de um grupo restrito Bantu-Ekoi, habitante do norte, a saber, os Enta, Ensele, Enan, Abaniou e Akagu. Os povos de cultura Akawanshi, incluindo os Ninde, empregam formas distintas, porém aparentadas, de uma língua Ekoi Bantu. Na época imediatamente precedente à colonização, eles estavam divididos em duas facções antagônicas, as quais ainda demonstram hostilidades entre si. Em tempos etnográficos recentes, os assuntos de cada comunidade eram dirigidos pelos anciãos, sob as ordens dos quais os jovens homens eram organizados em companhias. Em classes etárias, havia outra assim, Ninton, ou chefes, sacerdotes, cujas funções da época recente eram sobretudo religiosas e cerimoniais. Os poderes de Ninton estendiam-se de um único vilarejo ao conjunto do subgrupo. Os povos da Guiné Superior, entre a Costa do Marfim e a Casamância. Os Mandém. O subgrupo mais e melhor conhecido e melhor delimitado é aquele dos Mandém, um conjunto de aproximadamente 25 línguas cuja influência estende-se desde Buza, na Nigéria, até o Gâmbia, no oeste, e desde Soninke, no norte, vai até Vaikono, no sul. Os graus de relativo parentesco estão claramente estabelecidos pelo grande número de línguas. O grupo meridional supostamente compreendida, até ainda recentemente, são dois subgrupos distintos. Aquele do sul, comportando o Mano e muitas outras línguas menores na Libéria e na Costa do Marfim, bem como aquele do leste, englobando muitas línguas menores isoladas, espalhadas na Burkina Faso, no Benin Setentrional e na Nigéria Ocidental. O grupo Oeste Atlântico. Contrastando com a relativa homogeneidade do grupo Mandém, o grupo Oeste Atlântico, definido por Greenberg, é considerado por outros autores como relativamente mais dispar. Isso impede a distinção de subgrupos e das etapas mais importantes no plano histórico. Entretanto, de acordo com a afirmação de Dalby, os grupos linguísticos do Oeste Atlântico não teriam nenhum parentesco entre si, mas permanece discutível. O Kauá. Segundo Greenberg, as línguas Kauá ocupam uma faixa de 320 km de largura, em média, estendendo-se ao longo de aproximadamente 2.240 km no litoral da África Ocidental, de Monróvia à Libéria no oeste, passando pela Costa do Marfim, por Gana e pelo Togo, assim como por uma zona situada entre o Benin e o Delta Oriental e no rio Níger. Esse conjunto engloba grupos independentes, como as línguas Nupe e Mascari. Os estreitos parentescos lexicais entre grupos geograficamente distantes, como as línguas Mel e Akan, a classificação de Greenberg permanece fundamentalmente válida para os grupos intermediários. A Senegâmbia. Na região da Senegâmbia, as pesquisas arqueológicas mostram que a zona Dioula-Wolof, na Baixa Casamância, estava povoada desde o primeiro milênio da era cristã. Até o ano 200, o povoamento era exíguo e composto de pequenos grupos acampados em dunas de areias baixas. Essa adaptação inédita e radical foi obra de recém-chegados, talvez dos ancestrais dos Dioula, provenientes do sul, que teriam desalojado os antigos ocupantes, cujo número seria relativamente baixo.